Fala pessoal, que é Bruno Faé e o tema desse vídeo é dons espirituais. Os dons espirituais são capacidades extraordinárias dadas por Deus aos crentes por meio do Espírito Santo. Portanto, já podemos aqui dizer que os não crentes não possuem dons espirituais. Todas as pessoas possuem talentos naturais para pintura, para o esporte, para a música, para a matemática, mas isso não são os dons espirituais. Dons espirituais são diferentes dos talentos naturais que qualquer pessoa pode ter. Um bom exemplo para diferenciar isso é a capacidade para ensinar. Uma pessoa pode ser um bom professor, uma boa professora de língua portuguesa, ou de ciências, ou de matemática, mas não ter capacidade para ensinar a palavra de Deus para as pessoas, porque ser professor, ter uma boa didática é um talento, mas ensinar a palavra de Deus e edificar a vida das pessoas através desse ensino é um dom espiritual. Também o dom espiritual não é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Eu já fiz um vídeo sobre isso. O fruto do Espírito são características que o cristão manifesta na sua vida, como alegria, paz, domínio próprio, temperança, e são características do próprio Deus que se manifestam em nós pela presença do Espírito Santo. O cristão pode ter todos os aspectos do fruto do Espírito, mas nenhum cristão pode ter todos os dons espirituais. É isso que a Bíblia diz e é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Esse é o tema desse vídeo, o que a Bíblia diz sobre dons espirituais. Se você já gostou desse tema, deixe o seu like, se inscreva para não perder nenhum dos próximos vídeos e vamos lá! Primeira coisa que nós vemos sobre dons espirituais é que eles foram prometidos por Jesus. Diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 17 a 18, assim: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão." Então, segundo Jesus, os dons espirituais, eles eram um sinal da verdadeira conversão. Eles autenticariam se alguém era verdadeiramente um discípulo dele ou não, porque ele diz: "Estes sinais seguirão os que crerem." E exceto desses listados aqui, se beberem alguma coisa mortífera, todos eles foram realmente relatados no livro de Atos dos Apóstolos. E é justamente no livro de Atos dos Apóstolos que se inicia a dispensação dos dons espirituais através do início do ministério do Espírito Santo na Terra. Está lá em Atos, capítulo 2, versículos 16 a 18, diz assim: "Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão." Então nós vemos aqui naquele episódio do Pentecostes, quando o Espírito Santo ele desce, se faz presente na vida dos discípulos e todos começam a falar em línguas. As pessoas estavam com muita dúvida do que tinha acontecido ali. E Pedro então dá uma explicação citando uma profecia do profeta Joel, em que Deus diz que nos últimos dias, que nós consideramos os últimos dias a partir do início do ministério de Jesus e do Espírito Santo, ou seja, a era da igreja, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que Deus derramaria do seu Espírito sobre os seus servos. Então, diferente do Antigo Testamento, quando somente algumas pessoas, principalmente os reis, os profetas, tinham o Espírito Santo, na igreja todos têm o Espírito Santo e todos podem ter dons espirituais. A Bíblia diz também que existem muitos dons que são distribuídos na igreja conforme a necessidade. Vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7, que diz assim: "Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil." Bom, como nós vemos aqui, existem muitos dons. Existe uma diversidade muito grande de dons.
E existem algumas listas de dons no Novo Testamento. Na verdade, existem 4 delas que estão lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4 e 1 Pedro 4. Nós vemos aqui que esses dons eles são distribuídos na igreja conforme a necessidade. E como nós sabemos que as necessidades da igreja elas mudam de igreja para igreja, de contexto para contexto, dependendo do país, dependendo do tempo na história, então nós vamos observar que os dons espirituais eles vão variar conforme o período e conforme a igreja a quem nós estamos nos referindo. Muitos dons são mencionados nessas listas de dons que eu citei agora há pouco: profecia, milagres, línguas, socorro, misericórdia, ensino, apostolado. Mas esses dons, possivelmente, essas listas de dons aqui, elas estão incompletas, porque primeiro elas variam de uma para outra, nenhuma delas tem um rol fechado com todos os dons existentes, e além disso nós vemos que existe uma multiplicidade muito grande, o próprio texto bíblico diz isso. Então possivelmente esses dons que estão listados ali, essa lista de dons, ela é incompleta e podem existir outros além daqueles ali. Mas mais importante do que tentar identificar exatamente quais são os dons que cada pessoa tem, é melhor nós tentarmos classificar os dons segundo os seus tipos e segundo os seus objetivos. E nós vemos na Bíblia basicamente 2 objetivos, 2 grandes objetivos para os dons. O primeiro é a edificação da igreja e o segundo é a conversão dos incrédulos. Nós vemos, por exemplo, que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22, está escrito assim: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então Paulo está dizendo que naquele contexto, o dom de línguas, ele falava para o infiel, porque o incrédulo, quando ele ouvia a mensagem do evangelho sendo pregada no seu próprio idioma, ele entendia e se convertia. Já no caso do cristão, do fiel, o mais importante, o que falava ao coração dele era o dom de profecia, porque ele recebia a mensagem vinda de Deus e ali ele era edificado, ele era consolado, ele era exortado e ele assim era abençoado através desse dom espiritual. Além disso, nós podemos classificar os dons segundo o seu tipo. Existem várias propostas de classificação dos dons e não existe nenhuma que é consenso. Aqui eu vou apresentar aqui uma proposta que classifica os dons segundo 2 tipos: dons de palavra e dons de serviço. Os dons de palavra são aqueles úteis para ensinar a mensagem do Evangelho às pessoas, para transmitir e explicar a Escritura. Então nós podemos citar alguns dons de palavra mencionados na Bíblia, como por exemplo o do apostolado, que foram aqueles que foram designados por Jesus para apóstolos e que transmitiram as primeiras doutrinas para a igreja. Podemos citar também o dom do pastoreio, que é exercido especialmente em relação a transmitir uma mensagem de consolo para as pessoas. O dom do evangelismo, que é aquele quando a pessoa leva a mensagem do evangelho pela primeira vez, especialmente para aqueles que nunca ouviram. O dom de profecia, que naquele momento ali, no contexto do Novo Testamento, poderia ser inclusive uma mensagem nova, uma doutrina nova que Deus estava entregando à igreja. Podemos citar também o dom do ensino, e nesse caso aqui o ensino seria não um ensino novo, mas relembrar ou reforçar um ensino que já tinha sido transmitido. Também podemos citar o dom da exortação. Exortação é você incentivar, é você motivar o cristão, é você falar palavras que vão levar o cristão a continuar na sua missão, na sua jornada. O discernimento dos espíritos. Esse dom de discernimento dos espíritos significa verificar se uma mensagem que está sendo recebida ou que está sendo ensinada, ela é autêntica, ela é verdadeira ou não. E por fim, o dom de línguas, que é pregar a mensagem do evangelho num idioma que a pessoa não conhecia. Já os dons do tipo serviço são atitudes práticas que nós podemos ter para abençoar a vida das pessoas. Então posso citar aqui, por exemplo, o dom da fé, que é você ter uma fé acima do normal, uma fé extraordinária, e através dessa fé você abençoa a vida do outro. Posso citar, por exemplo, o dom de cura, que é você curar de uma maneira milagrosa uma pessoa.
Posso citar o dom de governo ou de presidir, que nada mais é do que a liderança cristã na igreja, que consegue organizar e consegue conduzir a igreja cristã. Posso citar, por exemplo, o dom de milagres, que é mais do que curar, é fazer algum tipo de operação de maravilhas que possa edificar e que possa abençoar as pessoas. O dom de socorro, que é cuidar de alguém necessitado, ou que tem uma enfermidade, ou que está passando uma necessidade material, ou que tem qualquer outro tipo de problema. Se você busca servir essa pessoa com misericórdia, você está exercendo o seu dom espiritual e abençoando. Então, mais importante do que saber exatamente qual é o seu dom, é você colocar em prática, seja ele um dom de palavra, ou seja ele um dom de serviço. Quando você está fazendo isso, não importa exatamente qual é o seu dom, você está servindo a igreja, você está servindo o próximo, você está levando a mensagem do Evangelho e você está glorificando a Deus. E você deve fazer isso com a maior dedicação e o maior zelo possível. É isso que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 10 e 11, quando diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então o que Pedro está dizendo aqui é que não importa o dom que você tenha, ou o tipo de dom que você tenha, que você faça isso com toda a dedicação. Ele está dizendo aqui, se é falar, fale segundo a palavra de Deus. Se é administrar, administre segundo o poder que Deus dá. E aí você vai ser um bom despenseiro ou despenseira. Despenseiro é aquele que cuida da dispensa, que cuida dos recursos. Ou seja, os dons espirituais são recursos que Deus dá, que você deve usar, utilizar para a glória dele. Paulo também confirma isso em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8, quando ele diz assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. Ou que reparte, faça-o com liberalidade. Ou que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Portanto, sempre parece que a ênfase maior dos escritores bíblicos não é em identificar exatamente qual é o dom que cada pessoa tem, mas que cada pessoa faça o seu serviço com alegria, com dedicação, com zelo, com fé e com amor. O que nós não podemos fazer, aí sim, tem um grande alerta, é desprezar os dons que nós temos, é não colocar em prática esses dons através do nosso serviço. É isso que Paulo diz a Timóteo na primeira carta, capítulo 4, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Outra coisa interessante sobre os dons é que a Bíblia diz que ninguém tem todos os dons. É isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 29 a 30. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? O que Paulo está dizendo aqui, através dessas perguntas retóricas, é mostrar para os destinatários da carta que ninguém tem todos os dons. Então, nesse sentido, nós temos uma alta interdependência uns dos outros. Ora, se eu não tenho todos os dons, eu preciso do outro que tem um dom que eu não possuo. E assim a igreja cristã vive em uma interdependência, em que todos os dons são importantes. É claro que, a depender do contexto, como eu já falei antes, um dom pode ser mais necessário do que o outro. E a própria Bíblia diz isso. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então o que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos exercer os nossos dons com zelo, mas naquele contexto, o dom de profetizar tinha uma importância muito grande, até porque a igreja cristã ela estava se estabelecendo e ela precisava receber a instrução de Deus e as doutrinas de Deus
para servirem de fundamento. Mas mesmo no contexto em que um dom espiritual ele tenha mais ênfase do que outro, isso de maneira nenhuma pode servir de pretexto ou de motivo para a vaidade ou para qualquer tipo de competição dentro da igreja, como se uma pessoa fosse melhor ou mais importante do que a outra só porque ela tem determinado dom. Existe um questionamento se os dons espirituais ainda existem hoje. Essa é uma questão que divide os teólogos. Alguns acreditam que sim e outros que não. Os que acreditam que não, defendem que os dons espirituais foram dados apenas à igreja nascente, como forma de confirmar a autenticidade da mensagem, mas eles discordam mesmo entre si sobre quando e por que os dons espirituais deixaram de existir. Já outros acreditam que os dons espirituais continuam existindo até hoje, eles somente deixaram de ser manifestados na igreja em alguns momentos da história por falta de santidade ou falta de fidelidade, mas se a igreja for fiel, os dons espirituais serão manifestados novamente. Bom, a minha visão sobre essa questão, conforme eu já falei antes sobre a necessidade dos dons na igreja e a sua dispensação para aquilo que for útil, eu creio que os dons espirituais eles continuam sendo manifestados hoje, mas dependendo do contexto, alguns dons continuam existindo e outros não. Posso citar, por exemplo, o dom do apostolado, naquele sentido dos apóstolos que foram designados por Jesus para servirem como fundamento da igreja, aqueles que trouxeram novas doutrinas para a igreja. Esse dom, para mim, não existe mais hoje. Nós vemos lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Também vemos em Efésios, capítulo 2, versículo 20, que a igreja era edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Só que hoje a igreja já está fundamentada numa doutrina, ela já tem um fundamento sólido, que é a Escritura. Portanto, nós não precisamos de um outro fundamento ou de novos fundamentos. Nesse sentido, então, não há necessidade mais de apóstolos como aqueles que existiam naquele tempo. Mas o dom do apostolado, falando no sentido daqueles que são enviados por Jesus para pregar a mensagem em algum lugar, como, por exemplo, os missionários, aí certamente eu creio que nesse sentido existem apóstolos, ou seja, aqueles que são chamados por Deus especificamente para saírem do lugar onde estão e irem para um outro lugar pregar o Evangelho. Assim também outros dons como de cura, de milagres, de línguas, certamente eles aconteciam de maneira muito mais intensa na época do Novo Testamento, porque ali eles serviam para dar autenticidade à mensagem do Evangelho. Mas hoje eu creio que esses dons eles ocorrem apenas em contextos mais específicos, de uma forma mais rara, como por exemplo no campo missionário que eu citei anteriormente. Os dons mais comuns hoje na igreja certamente são os dons da palavra, do ensino, da profecia segundo a Escritura e também os dons de serviço, de misericórdia, de liderança. Mas não posso encerrar esse vídeo sem mencionar o que Paulo diz que é o maior de todos os dons, que é o dom do amor, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Sem o amor, qualquer dom espiritual pode causar vaidade, pode causar conflitos, pode causar competição nas igrejas. Com o amor, os dons espirituais eles serão exercidos com zelo, com dedicação e com generosidade para levar a mensagem do Evangelho, para socorrer e para edificar a vida do próximo, enfim, para glorificar a Deus. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião e se você gostou, deixa o seu like para ajudar no canal, se inscreva para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Os dons espirituais são capacidades extraordinárias. Muitos dons são citados nessas listas de dons que eu citei. Mas mais importante do que tentar identificar exatamente qual é o dom que cada pessoa tem, é melhor tentar classificar os dons segundo os seus propósitos, segundo os seus objetivos. E nós vemos na Bíblia, basicamente, é melhor a gente tentar classificar os dons por objetivos ou por propósito. Quando o incrédulo ele ouvia a mensagem do Evangelho sendo pregada no seu próprio idioma, existem muitas propostas de classificação de dons e não existe nenhum consenso de qual é a melhor. E eles serviam apenas para eles foram certamente muito mais intensos
na época da igreja nascente, porque realmente eles